O céu como o primeiro livro. No Salmo 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Antes que houvesse a Torá escrita nos rolos, já existia uma Torá escrita no próprio firmamento. O primeiro livro que o homem pôde ler foi o céu. Cada estrela é uma palavra silenciosa. Isso nós estamos falando da leitura que o próprio Abraão fez, quando o Eterno falou com ele. O movimento dos luminares é uma melodia que o Eterno entoou no princípio. Os antigos hebreus chamavam isso de Sefer HaShamayim, o livro dos céus. E quem compreendia essa linguagem sabia que tudo que está nas regiões celestiais, tudo que está nesse céu que nós conseguimos ver, é um texto divino, onde o tempo, as estações, são coordenados pela vontade do Altíssimo. E aqui nós não estamos falando de uma determinação, porque ele disse: eu sou o que mudo tempos e estações. Por isso a nossa dependência, ela não deve ser dos astros, e a dependência não deve ser das estrelas. Eles não são deuses que governam as nossas vidas, mas são luminares que o Eterno colocou nos céus, como sinais para nós. Abraão, ele foi o pai, na realidade, também da fé e da astronomia antiga verdadeira. E aqui eu abro um parêntese, porque muitas vezes os povos pagãos, eles pegam verdades do reino do Eterno e distorcem, colocando adorações a astros, a deuses, a essas coisas, para que as pessoas se afastem da verdadeira essência do conhecimento que ele deu, do conhecimento que ele deu sobre as constelações, sobre as frequências dessas constelações, porque tudo nesse reino material que nós estamos também é frequência. Dentro desse contexto, nós começamos a perceber, com relação ao horário do nosso nascimento, o local do nosso nascimento, tudo isso tem uma mensagem colocada para nós. Não a determinação de destino, não a determinação de quem nós vamos ser aqui, porque nós temos aqui o livre-arbítrio. Mas isso nos dá um norte, nos dá um caminho, nos ilumina acerca de quando nós queremos obedecer ao Eterno e aquilo que queremos retificar nas nossas vidas. Porque sim, todos nós estamos aqui para sermos trabalhados em áreas na nossa vida de melhoria e outras coisas que nós precisamos nos arrepender, andar no caminho da luz e não no caminho das trevas e ter Yeshua como aquele que ilumina completamente as nossas vidas, Jesus Cristo, o Messias. Quando nós percebemos essa questão, isso tudo se torna luz dentro de nós e nos aproxima ainda mais do Pai e não nos afasta. Nossa dependência, ela é totalmente do Eterno Pai, Yud Rei Vav Rei. Quando o Eterno falou com Abraão: sai da tua tenda e olha para o céu, conta as estrelas, se é que as pode contar. Quando o Eterno estava falando isso com Abraão, não era simplesmente: Abraão, conta aqui as estrelinhas, uma, duas, três. Não era sobre isso. O Eterno estava falando isso de uma forma muito mais profunda para Abraão. Ele estava ensinando para ele sobre a mensagem que existe nos céus. Naquele tempo onde Abraão estava, não existia a Torá, não existiam os mandamentos, não existia nada escrito. Só a partir de Moisés que isso aconteceu. Mas não era porque não tinha escrito ali em papel que ele não cumpria, porque Abraão foi o pai da fé. Obviamente que ele também era obediente ao pai, a Adonai. Onde era que ele lia isso? Nos céus. Uma diferença assim gritante sobre a questão do que Abraão realmente via e entendia daquela mensagem, daquele contexto, para os povos que são aqueles que não servem a Adonai, é que Abraão sabia que acima de todas as coisas, acima das estrelas, das constelações, do sol, da lua, existe o Eterno Pai. Ele sabia que a dependência era dele, que a oração era para ele, que conversar era com ele e não com o que estava ali nas estrelas. Aquilo também era um sinal para ele de que ele deveria sempre lembrar que ele é um pai de muitas nações, de muitos povos. Os povos que Abraão estava vendo estavam ali, porque cada constelação está relacionada a uma das tribos de Israel. E cada povo que tem essa chama acesa dentro dos seus corações para a verdade do Eterno, faz parte de uma dessas tribos celestiais. É por isso que lá em Apocalipse fala que quando vier a Nova Jerusalém, ela terá portas. E essas portas, que são esses portais que nós iremos entrar, cada um conforme a sua tribo, entrará na Nova Jerusalém. E isso é lindo demais.
Nós temos que entender que tudo que é falado aqui na terra, por exemplo, as tribos de Israel que aconteceu e existem aqui, estão espalhadas por toda a terra, vieram do céu, porque tudo aqui é um reflexo do que tem lá. Aqui é uma configuração de um reflexo. Lá é a realidade. Então, aqueles que estão aqui para nascer de novo por meio de Yeshua, Jesus Cristo, o Messias, que ele é a única forma que tem de a gente retornar. É assim que nós iremos ascender e dizer, vou retornar para o lugar de onde eu vim, com a promessa do eterno em mim, no novo nascimento, com o arrependimento dos meus pecados e vivendo aquilo que é a essência dele na realidade. No livro de Enoque fala dos luminares e as portas do céu. Séculos depois de Abraão, Enoque recebeu uma revelação detalhada que o Eterno deu para ele, porque Enoque buscou ao Eterno, buscou com todas as suas forças, ele foi estar com ele por inteiro, completo, ele queria entender e o Eterno viu a essência do coração dele e ele teve a revelação com relação às questões dos céus. No livro de Enoque tem uma parte que fala sobre os luminares, inclusive ali é conhecido como o livro dos luminares e ele fala sobre o movimento, um anjo levou ele e mostrou como era feito o movimento do sol, da lua, das estrelas e ele compreendeu como que isso tudo funcionava. Essa descrição não é idolatria e também não é superstição. É a astronomia sagrada, a astronomia bíblica. É a ciência do ritmo do eterno, do ritmo divino que existe nas constelações, no Sol, na Lua, esse movimento que forma uma mensagem para nós, esses mensageiros que estão mostrando esses sinais que o Eterno está querendo manifestar aqui na Terra. Primeiro acontece no céu, depois acontece na Terra. Só que ao ver que até as estrelas seguem a lei do Criador, ele entendeu que o homem também deve caminhar em ordem e na luz. No livro de Jubileus e também nos manuscritos do Mar Morto encontrados, ele explica que os movimentos do Sol, da Lua, foram dados para contar os anos e as semanas e para que Israel não perdesse o compasso das festas do Eterno. Isso está no livro de Jubileus, no capítulo 2. Os manuscritos do Mar Morto foram escritos por homens hebreus que estavam no deserto e eles queriam preservar o máximo da santificação, da santidade, da coerência da Torá. Eles escreveram vários rolos e colocaram dentro de potes e guardaram no deserto escondidos para que não fossem encontrados, só que foram encontrados há tempos atrás, para que nós pudéssemos agora vivenciar essa história nos nossos dias e ter entendimento mais amplificado daquilo que o Eterno está querendo revelar para nós, porque os tempos estão se abreviando e tudo que estava em oculto está sendo revelado, para que nós venhamos a ter memórias celestiais ativadas em nós, para que a gente possa viver a missão e o propósito que nós estamos fazendo aqui com mais eficácia, sempre lembrando que a nossa dependência é que Yeshua traga revelação para os nossos corações. Mas quando nós buscamos com inteireza, com verdade, com busca sincera, com querer aprender, o Eterno, ele traz sabedoria para nós e que nós venhamos a cumprir a vontade dele aqui. Esses homens que estavam ali no deserto, eles viam os céus como um reflexo do Eterno, como um reflexo da Torá do Eterno ali nos céus. Outro livro que é o Sefer Yetzirah, o livro da criação. Muito antes dos filósofos gregos, os mestres de Israel já sabiam que o universo foi tecido por vibrações e sons. No livro da criação, cada estrela, cada constelação está conectado com uma das letras vivas do hebraico. Tudo está interligado. E no livro da criação ensina também que o Eterno criou todas as coisas a partir do hebraico. Quando ele falou, estava se referindo a essa frequência hebraica sendo liberada. Então, o céu inteiro é uma linguagem, é uma mensagem luminosa das Escrituras, lembrando-nos que o mesmo verbo que criou todo o universo continua sustentando todas as coisas. Com o tempo, esse saber sagrado foi corrompido. As nações começaram a adorar as estrelas em vez de adorar o Criador. Construíram templos, ergueram ídolos e chamaram os luminares de deuses. Mas o erro nunca foi o céu e nem a mensagem que existe no céu. O erro
foi a forma como o coração do homem recebeu isso e deturpou. A verdadeira astronomia dos antigos hebreus nunca foi ligada à adoração de astros, mas de adoração através da ordem ao eterno. Agora a gente vai ver também que existe o entendimento de Daniel. No exílio babilônico, Daniel foi cercado por astrólogos, aqueles que viviam distantes do eterno, mas que buscavam entender as mensagens dos céus. Eles pegavam os conhecimentos que eram dos céus dados pelo eterno e eles distorciam e levavam essa consideração inclusive para outros deuses, como se aquela revelação que eles estavam tendo, esses astrólogos lá de Babilônia, eles levavam isso à adoração não para o eterno Criador e muito menos uma mensagem verdadeira, que é exatamente a mesma coisa que acontece nos nossos dias. Mas Daniel estava lá e ele permaneceu firme ao Deus de Israel. Ele não rejeitou o conhecimento dos tempos, mas ele discerniu quem governa os tempos. Daniel disse, inclusive, que a sabedoria e o poder são dele, do Pai eterno, e que, inclusive, ele muda os tempos e as estações. Daniel, ele representa ali o equilíbrio. Ele está na Babilônia, ele é um astrônomo relacionado à verdadeira astronomia, mas ele estava junto de outros que não tinham o mesmo conhecimento. Porém, a escola de Daniel, ela falava sobre essas questões celestiais, as questões dos céus. Sabedoria sem idolatria, ciência com santidade. Ele via os céus, representava os ciclos, discernia os sonhos, trazia interpretações desses sinais. Mas ele sabia que acima de todos os ciclos está o Rei eterno. Todo esse conhecimento encontra plenitude em Yeshua. É Ele que traz a luz para os nossos corações, para que nós venhamos a compreender que o entendimento dos céus é para iluminar a nossa vida, a nossa consciência aqui na Terra, de termos memórias celestiais ativadas, para que nós possamos compreender que nós estamos vivendo aqui um tempo onde nós estamos sendo retificados daquilo que nós vivemos, mas quando compreendemos essa missão, quando entendemos o que realmente cada um reflete aqui, então não se vai viver ou buscar viver a essência de outra pessoa ou uma essência diferente daquela que nós estamos refletindo aqui na Terra. E Yeshua, ele é o portal entre o céu e a terra. É nele, Yeshua, Jesus Cristo, o Messias, onde está todo o conhecimento. Quando nós estamos nele, esse conhecimento é iluminado dentro dos nossos corações. E nós passamos a discernir, a conseguir separar aquilo que é para nós nesse tempo e o que não é. O conhecimento que está deturpado e o que não está. É esse discernimento, é essa missão que o Eterno, inclusive, colocou na minha vida. No meio de Yeshua, os códigos do firmamento se abrem como um cântico de reconciliação. E o que antes era apenas uma contemplação, torna-se uma mensagem com voz e essência. Existe uma mensagem em Apocalipse, capítulo 22, que fala assim: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Eterno ainda fala pelos céus. E o nosso céu de nascimento, na hora que nós nascemos, existe um registro no céu. É um registro do céu sideral do nosso nascimento. Não tem a ver com astrologia, com adivinhação, com determinação do que vai acontecer nas nossas vidas, mas tem a ver com um autoconhecimento espiritual, que traz uma iluminação dos nossos corações para que nós venhamos a ter memórias celestiais ativadas em nós e sabermos como conduzir algumas questões aqui nessa terra. Para mim, por exemplo, quando eu consegui entender essa questão do meu céu sideral de nascimento e do meu filho, do meu marido, me auxiliou a questão da educação dele, do meu filho, a questão de como lidar com o meu marido como um guerreiro celestial. Todas essas coisas foram mais iluminadas dentro do meu coração. Ouvi há um tempo atrás o Eterno dizer para mim: filha, eu quero que você aprenda e ouça e entenda como é a mensagem do céu. E o ponto principal, existem várias formas e várias maneiras de se chegar aí. Só que a forma como o Eterno colocou para mim era com relação à missão, propósito de vida, propósito da alma aqui na Terra. Então, foi aí que a partir desse conhecimento, quando ele começou a me ensinar meses atrás, e eu entrei fundo nesses estudos, foi aí que ao aprender isso, ele agora passou a dizer para mim que eu não era para guardar apenas para mim, mas que era para também fazer isso para outras pessoas. Ou seja,
Agora eu consigo trazer para você a questão do seu céu sideral de nascimento. Essa missão, esse propósito, essa junção, essa questão de retificação do que nós estamos fazendo aqui. Muitas vezes, muitos de nós estamos vivendo uma essência completamente longe daquilo que realmente nós estamos aqui para fazer. É claro que através de oração, através de intenção, você consegue, pelo discernimento de espírito, ser inclinado a realmente fazer o que você veio fazer aqui. Porque nós não estamos aqui para viver sempre na matéria. E o Eterno está trazendo esse conhecimento agora, nesse tempo, porque os tempos estão se abreviando, nós estamos chegando no tempo do fim. Muitos acontecimentos irão ficar mais evidentes nos nossos dias. E quanto mais entendimento nós temos das coisas celestes, das memórias celestiais, isso traz para nós mais discernimento de tempos, mais discernimento do que está acontecendo para estarmos preparados para o retorno do Messias. E nesse entendimento foi que o Eterno trouxe para mim a questão de um PDF para preparar. É individual, para que as pessoas que têm interesse em saber o registro do seu céu na hora do seu nascimento, e a partir dali, através de oração, através da iluminação por meio de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias, através de comunhão com Ele, aquilo possa vir para a sua consciência, e quando nós temos consciência de algo, aquilo se torna mais vivo nas nossas vidas. É essa a intenção de aproximação ainda mais da missão de vida que nós temos aqui. Então, se você tem interesse em querer fazer o seu, envie um e-mail para mim, esse daqui é o e-mail, você vai enviar um e-mail para que eu possa fazer uma marcação para você, pois eu já estou assim com poucas vagas, eu vou abrir sempre, até que o Eterno diga, pronto, são essas as pessoas. Eu sei que nem todos vão entender esse conhecimento, isso não é para todos, isso é para alguns que entendem que a sua adoração é para o Eterno, que entendem que o seu coração é para que esteja conectado com o único caminho que é Yeshua HaMashiach, e que vão entender maior, com mais clareza a sua missão de vida aqui na Terra e com isso se aproximar ainda mais daquilo que o Eterno tem para esses últimos dias nas nossas vidas. Então, se você tem interesse, se você quer fazer isso, envia uma mensagem para mim aqui nesse e-mail. Afinal de contas, cada um tem uma missão aqui na Terra. E a minha, nesse momento, o Eterno me inclinou para que realmente eu venha fazer isso. Esse momento seja um momento de muita clareza no seu coração e que esse autoconhecimento espiritual traga realmente uma alegria e uma proximidade ainda mais da missão de vida que você tem aqui. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Shalom!